Olá, meu nome é Luiz Gustavo Salatino e eu sou candidato a deputado estadual pelo PSL, o partido de Bolsonaro aqui no Rio Grande do Sul, e o meu número é 17888. Hoje eu vou falar sobre o endividamento do estado do Rio Grande do Sul. Hoje o estado do Rio Grande do Sul tem uma dívida de 67 bilhões de reais com o governo federal. Isso é um absurdo, é uma dívida praticamente impagável e que levará anos para que nós consigamos colocar as contas em dia no nosso estado. Mas a gente não pode deixar de lembrar que em 1996 aconteceu a Lei Candir, que desonerou alguns impostos para os estados de exportação. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, desde 1996, ele deixou de arrecadar cerca de 44 bilhões de reais com relação às exportações, assim como Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e alguns outros estados também. Bom, isso é uma dívida que o governo federal tem com o estado do Rio Grande do Sul, e por causa de uma lei mal redigida, que não houve um comprometimento de período e data que esse valor deveria retornar ao estado. Então não houve compromisso, e esse compromisso não foi cumprido pelos governos federais. Essa lei foi criada na época de Fernando Henrique Cardoso e ela não foi cumprida no repasse desses valores para os estados. Hoje nós temos uma dívida com o governo federal de 67 bilhões de reais e nós temos esse crédito de 44. Então é importante que o governo Sartori, ele não está fazendo isso, é colocar a Lei Candir na pauta de negociação da nossa dívida. Porque nós temos um crédito de 44 que, colocado em cima dessa dívida que nós temos, vai ficar 23 bilhões de reais somente em dívida, que vai facilitar muito. É um terço do que nós devemos, acaba resolvendo boa parte do problema, né? A outra questão é as privatizações, né? Da CE, por exemplo. Eu sou favorável que haja o plebiscito e haja a privatização. Sou favorável às privatizações, principalmente em relação à CE, a Sulgás e a CRM. Por exemplo, na CE, né, só de dívidas trabalhistas, agora estimado em 2017, o povo gaúcho vai pagar cerca de 800 milhões de reais em dívidas trabalhistas, de empregados, empresas terceirizadas e tudo mais. Causas trabalhistas que já estão em andamento e virão outras tantas. Quer dizer, o estado do Rio Grande do Sul tem que se livrar desses pepinos, essas empresas que foram mal geridas e que só geraram prejuízo na última década delas, né? O Banrisul tem me perguntado, o pessoal tem me perguntado com relação ao que eu acho da privatização do Banrisul. O Banrisul é um caso à parte, é um banco que tecnologicamente ele é de ponta, ele é uma empresa lucrativa, e eu acho que deve ser estudado este caso a caso. O caso Banrisul é um caso à parte e deve ser estudado profundamente para que se tenha uma decisão mais clara sobre o assunto, né? O plebiscito é importante acontecer, isso foi uma manobra que aconteceu na Assembleia Legislativa no final do ano passado, impossibilitando que nessas eleições agora, o povo gaúcho, que está previsto na Constituição do Rio Grande do Sul, fosse consultado, simplesmente consultado, sobre as privatizações do estado do Rio Grande do Sul, no caso a CE, a Sulgás e a CRM. Isso não aconteceu, houve uma manobra na Assembleia Legislativa e impossibilitou que esse plebiscito acontecesse agora, nessas eleições do dia 7 de outubro. Né? Outro detalhe, os impostos federais que são arrecadados aqui no Rio Grande do Sul. Cerca de 65% de tudo que é arrecadado no Rio Grande do Sul vai para a federação. Né? Cerca de só 28% fica no estado. E praticamente 6% fica nos municípios, ou seja, a grande massa, 65% dos impostos arrecadados no Rio Grande do Sul são impostos federais e vão para a federação. Isso refletiu em 2017, 68 bilhões de reais foram arrecadados para o governo federal. Isso é uma quantidade astronômica. E sabe quanto que voltou em forma de investimento federal no nosso estado? Somente 15 bilhões, ou seja, 23% somente voltou. Nós mandamos 68 e recebemos 15. É um absurdo isso. Em comparação a outros estados, por exemplo, como o Acre, que recebeu 310%, ou seja, ele mandou
ele mandou 100 e recebeu 310 de volta. O Amapá, por exemplo, 311. Alagoas, 210%. Quer dizer, a balança dessa distribuição ela está completamente equivocada. E essa é uma das minhas reivindicações na Assembleia Legislativa. Vou trabalhar favoravelmente sempre numa forma inteligente de solucionar a parte da dívida do Estado. Sou favorável às privatizações realmente necessárias, empresas que não têm gestão, que ficaram envelhecidas e que não são funcionais, né? E nós temos que resolver isso. É importante que nós tenhamos votos em todos os para o Senado Federal, para deputado federal e para a Assembleia Legislativa, de candidatos que estejam alinhados com esse problema, ou seja, encarar esse problema. É importante que vote em pessoas que tenham condições e tenham argumentação para encarar esses problemas de frente. Senão nós não vamos sair desse buraco nunca. Essa que é a realidade. Eu peço que vocês me acompanhem nas redes sociais. É uma campanha feita sem dinheiro público. Tudo que está acontecendo nas minhas gravações, o meu site, o meu Facebook, tudo é um trabalho meu pessoal, não tenho equipe envolvida, não tenho dinheiro público. Acesse o meu site luissalatino.com.br, lá tu vai encontrar uma série de informações minhas, o que eu defendo, os meus vídeos, os meus artigos, né, e muito mais. Então eu peço que vocês se informem e votem em candidatos que efetivamente vão fazer algo concreto para o nosso Estado. Muito obrigado, eu sou Luiz Salatino, 17888. Muito obrigado.